Solicite já o trade na sua corretora. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Éder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre padrão de candle, martelo e estrela cadente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Dito isso, bora pro vídeo. Bom pessoal, o vídeo de hoje é para ensinar você uma maneira diferente de operar esses dois padrões de candle. Você foi instruído, foi ensinado a utilizar esses dois padrões de uma certa maneira, e o que eu vou fazer aqui é fazer você pensar um pouquinho fora da caixa para que você visualize uma maneira diferente de fazer a operação. E o que é esse padrão de candle? O martelo nada mais é do que um desenho assim e uma cauda, um pavio. A estrela cadente é o inverso. A gente tem aqui uma cauda e vai ter aqui o corpo, tá? Então, martelo, estrela cadente. Quando que a gente vai visualizar isso aqui? Como você foi instruído? Você foi instruído a utilizar e a operar esses padrões. Por exemplo, estrela cadente. O mercado vem fazendo aqui uma tendência de altista. Chega um determinado momento que ele vai deixar aqui um martelo, essa velinha aqui. E nesse momento você é instruído de que, a partir desse momento, ele pode mudar de tendência e fazer esse movimento aqui. E o martelo? O martelo é quando encontra-se um fundo aqui, e aí deixa esse padrão de candle, e aí novamente você foi educado e instruído que quando ele deixa esse formato, ele pode fazer uma reversão de tendência. Então a gente busca esses padrões sempre em movimentos de reversão, seja estrela cadente, seja o martelo. Bom, dito isso, deixa eu apagar tudo aqui. Dito isso, vamos pensar de uma maneira totalmente diferente. Nós não vamos utilizar esses padrões para reversão de tendência, mas sim para continuidade da tendência, tá? Vamos ver se a gente encontra algum padrão aqui de continuidade. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a tendência. Identificar a tendência, a gente vai fazer nada mais nada menos que traçar aqui uma linha de tendência de baixa, que é uma LTB. Na hora que a gente fizer isso, a gente vai ter uma tendência definida. Tá? Aqui eu tenho tenho aqui uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Uma linha de tendência de baixa, ela precisa ter no mínimo 2 toques para ser considerada uma linha. Então, o terceiro toque, que é esse, olha só quem apareceu aqui. Olha o padrão de vela que apareceu aqui. Apareceu um padrão aqui que é o que a gente está discutindo, que é como se fosse, que na verdade, uma estrela cadente. Corpo pequeno, sombra grande. Como que eu opero isso, Éder? Super simples. Fechou essa vela, você tem que esperar o fechamento dela, não antecipa. Fechou, você vai abrir uma venda logo na abertura do candle seguinte. O seu stop acima do pavio. 4,3 aqui, 4,5 pontos. 5 pontos, vamos arredondar. 5 pontos aqui de stop. O seu ganho, no mínimo 2 vezes esse risco que você está correndo, tá? A gente teve aqui até mais que isso, teve 17 e continuou caindo em mais de 40 pontos. Enfim, então sempre a favor da tendência. Então a gente tem aqui topo, fundo, topo, fundo, topo. A tendência é de baixa e ele continuou caindo. Continuou caindo. Aqui a gente tem até, olha só que interessante, essa velinha aqui, olha só que interessante. Aqui, indicando que a tendência chegou ao fim, né? Deixa eu pegar a seta. Que como a gente falou no início, que esse tipo de padrão seria uma reversão de tendência. A gente tem um aqui, a gente tem um aqui, e não foi uma reversão de tendência. A gente tem outro aqui, não foi uma reversão de tendência. Então, utilize, comece a pensar nesses padrões de martelo ou estrela cadente como continuidade de um movimento e não como uma reversão. Então, para ser continuidade, você vai ter que buscar eles em movimentos onde você primeiro identifica a tendência, traçando uma simples linha de tendência, seja de baixa ou seja de alta. Tá? Vamos ver se a gente consegue localizar aqui agora um movimento de alta. No dólar vai ser um pouco difícil, porque ele anda caindo, nesses dias, só caindo, mas vamos ver se a gente encontra aqui. Se a gente não encontrar, a gente muda o gráfico aqui, vamos lá. Vamos para outro gráfico. Vamos aqui para o índice futuro. Índice futuro. Se
se a gente encontra aqui uma tendência de alta. A primeira coisa, como eu falei, é identificar uma tendência. Se a gente identificar uma tendência, a gente vai conseguir fazer essa operação. Ó, aqui eu tenho, mas não faz sentido, tá? Por que não faz sentido? Porque ainda não tinha uma tendência clara. Não tinha dois pontos, né? Primeiro ponto aqui, primeiro fundo, e ele fez no segundo fundo, que não é interessante para nós. A gente vai começar a considerar a partir do terceiro. A partir do terceiro ou quarto, se aparecer, a gente vai considerar. Nesse caso aqui, a gente não conseguiu identificar um movimento assim. Vamos ver se tem mais para frente aqui. Tenho aqui. Aqui a gente tem ele na reversão da tendência, que é o que a gente falou, que você foi ensinado na reversão. Movimento de queda, deixou o padrão, uma operação. Aí eu tenho então primeiro fundo, segundo fundo. A partir do momento que ele deixar o próximo, a gente identifica como uma oportunidade, que é essa velinha aqui, ó. Identificamos como uma oportunidade. Na abertura da vela seguinte, que foi por aqui, a gente abre nossa operação. Stop na mínima da vela anterior. E o movimento foi. A gente teria corrido um risco aqui de 100 pontos, que na primeira vela já teria aí igualado o nosso retorno, tá? Então comece a pensar de maneira diferente. É só ter um pouquinho mais de mente aberta e começar a pensar de maneira diferente em relação a esses padrões. Se o que eu venho fazendo anda funcionando ou se eu posso validar e testar outras estratégias. Novamente, sempre que eu falo de estratégia aqui, peço a você que treine isso aqui no seu simulador do trade à exaustão. No mínimo 100 operações para você ter dados suficiente para ver se isso faz sentido ou não faz sentido para o seu sistema operacional. E quando eu digo seu sistema operacional, está muito mais vinculado, né, associado à sua maneira, né, ao seu emocional de lidar com as situações. Combinado? Bem legal, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Solicite já o trade na sua corretora.